Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vai começar o Campeonato Brasileiro pro Atlético e o Campeonato Brasileiro da Série A. Ou seja, uma realidade muito diferente do tudo que a gente vivenciou na temporada passada. Um nível de exigência muito maior, mas dinâmicas de jogo muito diferentes. Ano passado, se você procurar, eu falei algumas vezes, esse time do Atlético é um time muito mais de Série A do que de Série B. Por quê? Porque eu via o Atlético tendo menos responsabilidade de construir. E a impressão que eu tenho é que quanto menos esse Atlético constrói, mais confortável esse Atlético se sente. Mas é uma competição que exatamente por esse salto técnico que o Atlético vai dar no nível de exigência semanal que ele vai enfrentar a partir de agora, é muito mais difícil, obviamente, você enfrentar um São Paulo, um Inter, um Palmeiras do que um Amazonas, um Volta Redonda, um Vila Nova, um Novo Horizontino, que a gente tem uma série de pontos de interrogação em relação a qual é o verdadeiro nível do time do Atlético. Qual é o verdadeiro poder de competitividade do time do Atlético? E se tivesse um termômetro, o torcedor do Atlético estaria jogando o nível do Atlético lá para baixo e naturalmente o nível de vários dos nossos principais jogadores também iria lá para baixo junto ao pessimismo do torcedor do Furacão. Muitos jogadores ainda têm um grande ponto de interrogação, seja na zaga, como é o caso de Arthur e Teran, seja no ataque, como é o caso de Viveiros e Julimar. Mas para mim, o maior ponto de interrogação na cabeça da torcida, que para mim é o maior ponto de exclamação do time do Atlético, a gente fala de Bruno Zapelli. Bruno Zapelli, para mim, é a grande referência técnica desse time do Atlético, o organizador, o mais criativo, o mais capacitado para esse salto que o Atlético vai dar. Se você me perguntar quem está preparado para uma Série A, aí eu te respondo com toda a tranquilidade do mundo, Bruno Zapelli, porque eu acho que o Atlético ele chega com essa alcunha de um dos times mais promissores do campeonato, ou seja, tem muita qualidade, mas também tem uma questãozinha ali. Esse potencial, ele vai se transformar em entrega técnica? Esse potencial, ele vai se transformar em capacidade realmente da gente ver esse Atlético funcionando na Série A? E acho que o Zapelli, ele tem um pouquinho disso, né? Porque eu acho que ele veio de uma temporada muito boa na Série B, e aí a gente começa o primeiro debate. Se a gente vai ter essa certeza em relação ao Zapelli, a gente tá falando de qual Zapelli, né? A gente tá falando do Zapelli volante ou a gente tá falando do Zapelli meia? E para mim, o debate não tem que ser esse. Zapelli volante ou Zapelli meia. Tem que ser aonde a gente vai encontrar mais regularmente o Zapelli. O que o Atlético precisa fazer para o Zapelli participar mais do jogo? É recuar o Zapelli para ele pegar essa bola desde a saída de bola? Que se for isso, beleza. Para mim, zero problema a gente ter esse comportamento do Zapelli recuando, buscando esse jogo, tentando essas conexões desde o primeiro toque. Eu acho que o Atlético ele ganha do Zapelli participando mais atrás, mas obviamente com o Zapelli participando mais à frente, a tendência é ele errar mais, mas quando ele acertar ele ser mais decisivo. Porque aí você vai estar falando de um jogador que vai estar mais perto da área, vai estar mais perto do gol. E aí a grande questão é, nossos volantes vão conseguir encontrar o Zapelli? Porque é muito fácil você falar mal do Zapelli como meia, sendo que ele não é nem encontrado pelos jogadores da posição. Então a incapacidade dos outros jogadores vai fazer o Zapelli virar volante? Se fizer, não tem muito problema. Mas eu acho que se você for pensar, pelo menos da perspectiva da nossa dupla de ataque, com Viveiros e Julimar, eu tenho certeza que eles preferem ter o Zapelli mais perto deles, pifando eles. Porque o jogo do Atlético, ele pretende ser um jogo muito vertical, né? Ele pretende ser um jogo muito direto. E aí você pensa, o Bruno Zapelli é um jogador que ele pode ser tanto o cara da primeira quebra de linha, e aí você tem um campo muito mais aberto para correr e para empurrar o adversário para trás e para deixar o adversário mais vulnerável. Como o Bruno Zapelli pode ser o cara da última pifada, do último passe, do passe em profundidade que deixa os caras na cara do gol. Então, até pensando em como ele vai fornecer essa bola aos atacantes, já que eu acredito que ele seja o mais capacitado para fazer essa construção de jogadas, o Bruno Zapelli é versátil e te entrega muitas possibilidades, mas para mim a matemática em relação ao Bruno Zapelli é muito simples.
Quanto mais Bruno Zapelli, melhor. Quanto mais Bruno Zapelli, o Atlético ele tá mais pronto para uma disputa de Série A. Porque tecnicamente é um jogador que poucos times têm no Campeonato Brasileiro. A gente fica comparando, né? O Zapelli volante, o Jorginho é melhor, sei lá quem é melhor. Pode até um ou outro ser melhor ali, eu não acho que são muitos, não. Mas aí você fala também do grau de influência, né? Eu acho que o Zapelli ele ganha muito nesse sentido. Como o funcionamento do Atlético depende do Bruno Zapelli. Como o funcionamento do Atlético depende desse entendimento na hora de acelerar e desacelerar até para um jogo vertical. A consciência do jogo do Atlético de como ele deve atacar, a consciência do jogo do Atlético de como ele deve se portar, passa muito, 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 muito pelo Bruno Zapelli. Então, no final das contas, o Furacão ele tem ali um jogador que eu não vou falar que é diferente de tudo, mas eu vou falar que é capacitado para tudo. Eu vou falar que é um jogador que tem a dinâmica criativa para fazer, por exemplo, um campeonato muito melhor do que ele fez em 2024 na Série A, e não que ele tenha ido mal. Mas que o time eu acho que entendeu mais a importância dele. Eu acho que hoje o time precisa mais do Bruno Zapelli. Porque se você pegar um recorte de 2024, qual foi o grande momento do Zapelli? Quando ele tinha o Varini. O Zapelli com o Varini foi um dos principais jogadores porque era o cara do toque, era o cara da construção, era o cara da dinâmica. E o Atlético queria ficar mais com a bola. Só que 2025 foi um ano muito importante pro Zapelli, porque eu acho que ele consegue se adaptar mais a contextos diferentes do que ele já se destacava. Um contexto sem bola, um contexto mais competitivo, mas um contexto que ele começa a ser influente em menos lances ofensivos no último terço, mas mais na construção do jogo como um todo. O Zapelli ele vira um jogador de jogo. A bola precisa estar passando o tempo inteiro no Zapelli. O Zapelli não é um jogador de jogadas. Então, pra mim, é um personagem que tem uma dinâmica de jogo ali que o Atlético não pode abrir mão e com certeza é um dos mais preparados que o Atlético tem pra tudo que vai enfrentar nessa disputa de Série A a partir de agora. Então, saudemos Bruno Zapelli a partir de um bom Bruno Zapelli que a gente vai ter um bom Atlético. Tendo um bom Atlético, gente, aí o famoso céu é o limite pra gente. Então, começa no Beira-Rio, já vai ter um duelo muito interessante de camisas 10, Bruno Zapelli contra Alan Patrick. E se eu pudesse cravar, assim, vai ser o nosso principal jogador ao longo do campeonato. Seja como meia, seja como volante, mas a questão pra mim não é essa. É, seja participando. O jogo ele precisa ter a digital do Bruno Zapelli. Quanto mais a digital do Bruno Zapelli o jogo tiver, mais vai ser um Atlético qualificado e preparado para se adaptar aos mais diferentes cenários de um jogo de futebol. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis.